paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Este momento tão especial em que eu e você nos desconectamos do mundo e nos conectamos com o nosso Deus, em que nós aguardamos ouvir a voz de Deus e que venha maná fresquinho do céu para as nossas vidas, para nos alimentar espiritualmente, para mais um dia vencermos toda e qualquer tipo de adversidade que surgir em nosso caminho. Queridos, nós sabemos que as adversidades, dificuldades, dores, lágrimas são inevitáveis nessa vida. Ainda assim, é possível eu e você aprender muito com essas situações. Queridos, os tempos difíceis na nossa vida, eles podem ajudar a desenvolver tantos valores, tantos conceitos, como resistência, como capacidade de aprender com os problemas, como persistência, como aquele desejo de continuar. Tudo isso nós aprendemos quando surge um problema na nossa vida. Cada problema que eu e você enfrentamos na vida é uma oportunidade para a construção do nosso caráter. Aprender a nos posicionar em fé, a ter esperança, a saber que Deus está no controle das nossas vidas. Todo problema, quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus, ele tem a proposta clara de melhorar a nossa vida. Meus queridos, o que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias dessa vida, elas são temporárias, passageiras, mas o caráter forjado dentro de nós, este é eterno. E nós podemos aprender isso com Paulo em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, onde Paulo diz: sabemos que todas essas tribulações produzem paciência, e a paciência vai produzindo em nós caráter, vai moldando o nosso caráter, vai nos fazendo pessoas mais parecidas com o nosso Mestre Jesus. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando assim as suas impurezas. E Pedro nos diz, em 1 Pedro, no capítulo 1, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, a pureza da vossa fé vale muito mais do que o ouro. Deus sabe exatamente o que é melhor para você e Ele visa apenas o seu bem. Porque se nós paramos para olhar a Bíblia, Deus já nos disse em Jeremias, no capítulo 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, mas planos para dar a vocês esperança e um futuro pleno, abundante. José compreendeu essa verdade quando ele estava falando aos seus irmãos, que lá no passado tinham vendido ele como escravo, e ele disse, e nós podemos ler em Gênesis no capítulo 50, no versículo 20, onde ele nos diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Através dos sofrimentos, Deus preparou José para uma obra muito maior. E o mesmo Ele faz comigo, faz com você. O rei Ezequias expressou esse mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a sua vida. E ele declarou em Isaías, no capítulo 38, no verso 17: eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição.
Então, meus queridos, as adversidades da vida, elas têm a tendência de nos abater, desanimar, frustrar. Mas é natural do ser humano se entristecer nesses momentos difíceis. Eu e você podemos ficar abalados. Porém, se eu e você temos vivido assim, dias em que nos prostramos e desanimamos, você precisa abrir a sua palavra em Filipenses, no capítulo 4, e ver o conselho que Paulo nos dá. Onde ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. E você sabe por quê? Porque Deus jamais deixará vocês sozinhos. Por isso, diante de todas as adversidades, dores, aflições, nós podemos expressar a nossa alegria no Senhor, porque sabemos claramente que apesar de todas as lutas que nós temos na nossa casa, no emprego, no ministério, com a saúde, com os filhos, ou em tantas outras coisas, nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Porque se nós abrirmos a Bíblia e nós lermos o que nos diz em Deuteronômio, no capítulo 31, no verso 8, nós vamos saber a promessa que o Senhor fez para nós. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele não vai falhar. E Ele nunca vai abandonar você. E você sabe que Jesus confirmou essa promessa quando Ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode conferir em Mateus 28. Então, quando Deus está presente e controla tudo na nossa vida, quando Ele assume o controle, não há mais adversidade que possa te vencer, porque você tem esperança, você tem a certeza de que Deus contigo está e que tu não estás sozinho, que Ele está cuidando do teu amanhã. Então recuse qualquer oferta para desistir. Entendam que os problemas vêm para testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que essa perseverança se desenvolva completamente em vocês, que os problemas já não abalem mais vocês e então vocês se descobrirão como homens e mulheres de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco do qual o inimigo pode acusar vocês. Confie em Deus. Não pense um segundo sequer em desistir do processo e siga fazendo tudo aquilo que Ele te orientar. A Bíblia nos diz que nós precisamos perseverar, permanecer firmes na aliança que Deus fez com a humanidade, para que nós possamos alcançar o aperfeiçoamento prometido. Todas as dificuldades podem ser para nós pedras de tropeço, becos sem saídas onde paramos, caímos e nos machucamos, ou então degraus que com esforço nos fazem subir, progredir, avançar, chegar muito mais perto do propósito que Deus tem preparado. O que realmente são para nós as dificuldades? Será que são pedras? Será que são becos? Ou será que são degraus na minha vida? Um fato evidente que não cresce é aquele que fica marcando o passo num ritmo espiritual parado, de simples manutenção do que já alcançou, das suas virtudes, das suas qualidades, em que ele não tem expectativas de crescer mais, de ir num nível muito mais elevado com o Senhor, de passar para um outro patamar, e ele se contenta com o pouco que ele alcançou e diz: já está bom assim. Vive no comodismo, não quer ir mais profundo com o Senhor.
E não são poucos os homens e mulheres com essa mentalidade, parados, estagnados, não avançam um passo sequer. Os anos vão passando, eles continuam a ser bonzinhos, mas estão aparentemente sempre na mesma situação. E eu digo aparentemente porque uma alma nunca pode ficar na mesma. Há um velho adágio cristão cheio de sabedoria e experiência que afirma que na vida espiritual não avançar é retroceder. A cada dia nós precisamos estar mais em comunhão com Deus, em oração, em busca e meditação da palavra. Cada dia eu tenho que aprender um pouco a mais da palavra de Deus. Eu não posso parar, de maneira alguma, porque nós podemos analisar todas as pessoas. E existem pessoas que venceram na vida, nasceram pobres e conquistaram independência financeira, independência intelectual, progrediram no seu ministério, porque eles aprenderam a ser resistentes. Certamente eles tiveram vontade de desistir dos seus objetivos várias vezes, mas não desistiram. Se capacitaram mais, enfrentaram os desafios. E essa habilidade, meus irmãos, ela pode ser desenvolvida. Não é algo que se adquire uma vez na vida e pronto, eu vou parar ali, nunca mais eu preciso me preocupar. As dificuldades virão. Dia após dia, ao longo da nossa trajetória, obstáculos vão vir, desafios vão vir, situações em que nós temos que aprender mais vão surgir. E nós temos que aproveitar essas situações para desenvolver valores, maturidade, experiências únicas com Deus. Queridos, mesmo que eu e você sabemos que as dificuldades são inevitáveis nessa vida, nós temos que entender que é possível aprender muitíssimo com elas. Os tempos difíceis, eles podem ajudar a desenvolver muitos valores dentro de nós. Eles podem nos ajudar a ficar mais maduros. Muitas vezes a persistência, a vontade de continuar tem muito mais valor do que o talento ou a inteligência. Porque resistir à pressão, manter o autocontrole diante das provocações e perseguições, manter o autocontrole diante de situações difíceis vai resultar num crescimento espiritual estrondoso e diversos outros benefícios que você vai perceber quando você estiver seguindo firme, apesar de todas as circunstâncias. A Bíblia nos ensina em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Queridos, há tantos que não sabiam quase nada, tinham tão pouco contato com a Bíblia, com a oração, com o jejum, mas em certo momento da sua vida decidiram realmente se posicionar no centro da vontade de Deus, ter uma fé inabalável, ter uma comunhão íntima com o Senhor, e então começaram a avançar em passos largos. Esse texto bíblico que eu acabei de ler fala sobre a necessidade de guardar a fé, de resistir a todas as tentações desse mundo e esperar os prêmios espirituais. Mas ele vai muito além. Ele também nos lembra que muitas vezes eu e você precisamos encarar as provações como desafios que precisam ser vencidos. Quantos desafios Jesus venceu? As críticas,
as condenações, a exclusão. Crescer dói. O processo de preparo que vem da parte de Deus para nos moldar para o propósito pode gerar dor, frustrações, decepções. Mas tudo isso vai nos trazer maturidade e nos tornar mais fortes dia após dia. Existem bênçãos que Deus só dá para filhos maduros. Por isso, antes de fazer por você, Ele estará fazendo em você. Aleluia! Meus amados, as dificuldades vão vir ao longo de toda a nossa trajetória e por isso devemos usá-las para desenvolver valores, maturidade, crescimento, experiências únicas com o Senhor. Nada e nem ninguém podem impedir que o que vem de Deus flua nas nossas vidas. Agindo Deus, quem impedirá? O que precisa chegar, chegará, e o que precisa ir, acabará indo. O que Deus tem para nós pode vir cercado de desafios, mas não se perde, porque o próprio Deus protege todas as promessas que Ele fez. Se alguém está tentando te paralisar, descansa. O que é para ser seu, será seu. Perseguições, dificuldades, obstáculos fazem parte da vida de qualquer escolhido de Deus. Lembra, jogaram Daniel na cova, seus amigos na fornalha, José do Egito num poço, Jeremias numa cisterna, jogaram Pedro, João, Paulo e Silas em prisões. Deus permitiu perseguições, mas os guardou e os livrou de todas elas. Na tempestade, Paulo começou como prisioneiro, mas terminou como capitão do navio. A crise sempre revela o propósito para o qual fomos criados. Deus vai permitir perseguições, afrontas, perdas. Ele vai talvez permitir que tudo saia do controle para fazer você entender que você depende dele e para trazer para fora tudo aquilo que está dentro de você. Mas creia, não tem fofoca, calúnia, inveja, nada e nem ninguém que impeça o agir de Deus na sua vida. Você precisa se manter firme a Ele. Ele permite as dificuldades, mas nos protege. Em Números 23 diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. E nós podemos também dizer que coisas tremendas Deus tem feito por nós. Faça a sua parte, que Deus vai cuidar dos detalhes, dos encontros, das conexões. Ele vai abrir portas, preparar oportunidades e tudo o que não depende exclusivamente de você e dos seus próprios passos, Deus vai providenciar. E isso não tem nada a ver com merecimento, mas sim com o seu propósito e com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E ele vai prover tudo o que você precisa para essa estação. Meus queridos, não adianta fugir dos desafios. É importante enfrentar as dificuldades que se apresentam, levantar a cabeça, respirar fundo, nos pôr de pé e lutar com coragem para atingir os objetivos propostos ou mesmo superar os tempos de crise que enfrentamos. Entendo que a resistência, ela vem sempre acompanhada de perseverança, ânimo, coragem, esperança, automotivação, persistência para continuar lutando
Também é importante aprender com exemplo de pessoas vencedoras que já passaram por inúmeros desafios, aguentaram, resistiram, permaneceram inabaláveis e se tornaram vencedoras. A vida não é sempre repleta de boa saúde, equilíbrio financeiro, família totalmente em ordem ou aquele trabalho dos seus sonhos. A vida é feita de lutas. O próprio Jesus disse que teríamos aflições. Quando nós queremos negar que na vida existem lutas, nós também não conseguimos avançar e ficamos sempre estagnados no mesmo lugar, sem poder usufruir das maravilhas que Deus tem para nós. Assim como Paulo, mantenha a sua vida numa expectativa real. Seus dias nem sempre vão ser de alegria e tranquilidade. Os problemas vão chegar, mas Deus está com você para superar todos eles e ter uma sensação maravilhosa de poder usufruir aquilo que o Senhor tem guardado logo depois da tempestade. A questão, meus queridos, não são as lutas, mas como você está aprendendo, crescendo, amadurecendo quando elas chegam. A questão não são as lutas, a questão é como você reage diante das lutas quando elas surgirem na sua vida. Porque se desesperar, se descabelar, é ter uma fé pequenina. E isto não agrada a Deus. Deus permite e usa os dias difíceis como um meio para que eu e você possamos ter uma aprendizagem adequada, um crescimento adequado. Tudo isso para te provar que o favor dele está sobre a tua vida. Queridos, quando você sabe quem você é em Deus, quando você está curado por dentro, quando você está sendo capacitado, Deus vai te surpreender durante toda a sua jornada, com livramentos, com restituição, com obras que Ele vai fazendo ao longo da tua vida. Ele vai trabalhando na tua vida e através de você Ele vai trabalhando em outras vidas. Isso é um processo lindo, gratificante, onde nós aprendemos tantas coisas, onde nós nos achegamos muito mais a Deus, onde aprendemos muito mais da sua palavra. Queridos, há crescimento exponencial durante as dificuldades. Quanto eu e você crescemos, amadurecemos, adquirimos uma maturidade espiritual e pessoal durante a jornada que é mais difícil. Tenha certeza que Deus está com você nessa caminhada. Tome posse dessa palavra, já deixando seu comentário e compartilhando com os seus amigos. Amém?